Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Ó Senhor Jesus, que possamos passar esse dia na tua presença, invocando o teu nome, dependendo do Senhor. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a nossa leitura agora do alimento diário. Senhor, nos dê entendimento da tua palavra. Ó Senhor Jesus, que possamos praticar, Senhor, cada palavra que vamos ouvir. Ó Senhor Jesus, que essa palavra não seja mero conhecimento, mas se torne o nosso viver. Ó Senhor Jesus. Amém, amados? Hoje nós vamos desfrutar do sábado do alimento diário. E o ler com oração diz assim: Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Isso está em João 13, versículo 7. O título é As Experiências de Pedro. Hoje iremos considerar algumas experiências de Pedro, um dos discípulos do Senhor Jesus, que após a sua morte se tornou apóstolo e ministro da nova aliança. Pedro era uma pessoa de caráter forte, impulsivo, precipitado e rápido. Certa ocasião, uns cobradores de impostos do templo perguntaram a Pedro se seu mestre pagava esse imposto. Pedro, em lugar de consultar o Senhor, respondeu prontamente dizendo que sim. No entanto, Jesus, por ser o Filho de Deus, não precisava pagar aquilo, mas, para que não ficasse um mau testemunho, o Senhor pediu a Pedro que fosse pescar e que da boca do peixe tirasse uma moeda para pagar o imposto. Aquela atividade tinha como objetivo fazer com que Pedro refletisse sobre seu modo impulsivo de agir. Ó Senhor Jesus! Noutra ocasião, o Senhor levou Pedro, Tiago e João a um alto monte, onde manifestou um pouco da glória do reino. Quando, porém, Pedro viu Jesus sendo transfigurado na frente deles, tendo ao lado Moisés e Elias, entusiasmado, sugeriu que se fizessem 3 tendas, uma para o Senhor e as outras 2 para Moisés e Elias. No entanto, enquanto ainda falava, veio uma voz do céu que o interrompeu, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Com tanta precipitação, como Pedro serviria o Senhor? Seria complicado, mas o Senhor utilizava aquelas situações para aperfeiçoá-lo. Durante o tempo em que esteve com os discípulos, Jesus esclareceu a todos que ir a Jerusalém e lá ser morto fazia parte da missão que ele havia recebido. Diante disso, a certa altura, Pedro disse: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Essa atitude de Pedro representa muito bem a de muitos cristãos, que em teoria são muito corajosos e ousados, mas na hora de serem provados na prática, apresentam dificuldades ou até mesmo fogem. Foi exatamente assim que aconteceu com Pedro, quando negou o Senhor por 3 vezes antes que o galo cantasse. Ó Senhor Jesus! Pedro nos representa muito bem, rápido ao falar e agir, sem contudo consultar o Espírito. Porém, assim como Pedro precisou ser trabalhado pelo Senhor nisso, nós também precisamos. Na noite em que Jesus foi traído, Pedro estava com ele no jardim do Getsêmani. Quando os guardas chegaram para prender Jesus, Pedro puxou uma espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Imediatamente Jesus o repreendeu, dizendo: Deixa, basta, e curou a orelha do servo. O auge da experiência de Pedro como discípulo do Senhor se deu quando ele o negou, cumprindo assim o que Jesus havia predito a seu respeito. Após ter negado o Senhor diante de uma criada, o galo cantou. Pedro se lembrou das palavras de Jesus e saiu para chorar amargamente. Ó Senhor Jesus! Àquela altura, Pedro já não tinha mais esperanças de ser útil ao Senhor como ministro da nova aliança. Seus erros lhe diziam que ele não estava apto para essa comissão. Semelhantemente, muitos filhos de Deus pensam como Pedro e se sentem desqualificados para servi-lo. Todavia, após a ressurreição de Jesus, Pedro foi novamente chamado pelo Senhor. Este mandou chamar os seus discípulos e a Pedro.
Quando achava que Jesus o havia abandonado por causa de seus erros, mesmo após ter convivido por mais de 3 anos com ele, Pedro foi surpreendido com um novo chamamento vindo da parte do Senhor. Finalmente, depois que o Senhor ressuscitou, ele apareceu outra vez a Pedro e ali praticamente ressuscitou e infundiu novamente nele o ânimo de servir a Deus. Quando olhamos para Pedro no livro de Atos, vemos outra pessoa, alguém completamente mudado. Nitidamente o Senhor trabalhou em sua pessoa e pôde então contar com ele na liderança do ministério da nova aliança. Sua atuação descrita no livro de Atos denota maturidade espiritual, discernimento e alinhamento com a vontade de Deus. Quando proibiram de falar sobre o nome de Jesus, Pedro falou mais ainda sobre esse nome. Aleluia! Senhor Jesus, irmãos, aleluia, Senhor Jesus. Nesse dia, nesse sábado, nós estamos desfrutando, do alimento diário, e hoje nós vamos ver um pouco da experiência de Pedro, amém? E nessa experiência a gente vai ver o quanto Pedro tem um caráter forte, impulsivo, precipitado e muito rápido, irmãos, Será que Pedro parecia conosco? Quem de nós se acha que tem um caráter forte, que é rápido, que é impulsivo, e que geralmente é muito precipitado e pouco depende do Senhor naquilo que vai fazer, Ó Senhor Jesus. Por isso que Pedro, irmãos, era naquela época já um grande representante nosso, Senhor Jesus. E o que é rico é que Pedro foi muito trabalhado, amém? Na primeira experiência que Pedro passa ali com o Senhor, é lá em Mateus 17, na questão do imposto, alguém chega para ele e diz: teu mestre paga imposto? E ele diz rapidamente, de acordo com o seu caráter, que sim, E ao entrar, o Senhor diz: Pedro, o que foi que houve, Ele: Senhor, é que me perguntaram se pagava imposto e eu disse que sim. Ó Senhor Jesus, amados, e o Senhor responde: Pedro, o filho do rei paga imposto? É claro que não, Então o Senhor vai, pede para que ele vá, e pesque um peixe, e da boca do peixe tinha lá as 2 moedas, que ia pagar o imposto tanto dele quanto de Pedro, Então assim a gente vê, irmão, o Pedro rápido, que tem um caráter forte agindo nessa primeira experiência, Senhor Jesus. Na segunda experiência, muito forte, ali em Mateus 16, e é interessante que Pedro, ele era muito antecipado também, Quando o Senhor pergunta ali para Pedro, ali ele pergunta para os discípulos, quem diz os homens ser filho de Deus, Aí ele diz, o Senhor pergunta, uns dizem que é Elias, alguns profetas, Jeremias, tal. Aí é interessante, irmãos, que Pedro, o Senhor pergunta: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro foi o primeiro que atirou-se e disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Então Pedro era muito atirado, e numa dessas experiências ele acertava. E o Senhor disse: muito bem, Simão Jonas, que não foi carne e sangue que tu revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus, Então Pedro, esse caráter forte, mais adiante, é interessante que o Senhor começa a falar para eles ali, que era preciso ir para Jerusalém, ia passar por algumas experiências, ali, ia ser provado ali perante os sacerdotes, os escribas, Herodes, e é interessante que iria ser morto, ia ser preciso de ser morto, ressuscitado, e é interessante que aí entra o Pedro impulsivo, E quando a gente é muito impulsivo, irmão, quando a gente é muito rápido, não depende de Deus, há um risco. Pedro, naquela experiência, ele foi usado por Satanás. E o Senhor repreende assim. O Senhor não diz assim: arreda Pedro, não. Diz: arreda Satanás, porque não cogita as coisas de Deus e ensina dos homens. Senhor Jesus. Irmão, será que
eu e você passando por uma experiência dessa, o Senhor dizendo para nós, na nossa frente a frente, né? Arreda Satanás. Será que a gente ia ter forças, né? Desejo, amor de querer buscar o Senhor? Irmãos, eu não sei vocês, viu? Mas é uma experiência muito forte, não é? Senhor Jesus. Mas Pedro amava o Senhor. E ele continuou buscando. Senhor Jesus. Na terceira experiência, ali em Mateus 17 ainda, na transfiguração, o Senhor leva o Pedro, Tiago e João para que orassem com ele ali, né? Vigiassem com ele. E numa dessas experiências, aparecem também Moisés e Elias, né? E Pedro, irmão, Pedro ficou muito alegre, porque todo judeu, todo israelita, ao ver Moisés, aquele que libertou, né, a nação de Israel do cativeiro egípcio, eles ficam muito, muito alegres, né? E Moisés foi aquele que por meio dele foi estabelecido, né, as tábuas da lei. Senhor Jesus. E também viu Elias, né? Elias foi o grande profeta, né? Aquele que profetizou seca sobre Israel e teve aquela experiência forte ali no Monte Carmelo, não é mesmo? Senhor Jesus. E ali, Pedro, quando viu aquela cena, irmãos, Pedro não se conteve. Ele disse, Senhor, que bom estarmos aqui, não é mesmo? Senhor, que bom, que tal se eu venha fazer uma tenda, né? Se eu faça 3 tendas, né? Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias, né? Quando Pedro estava acabando de falar essa frase, irmãos, houve uma voz do céu, né? Que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, irmãos, não estamos mais na época de ouvir, de viver segundo as leis, né? Nem segundo os mandamentos do Antigo Testamento. Mas estamos, irmãos, hoje, na época de viver segundo aquilo que Cristo fala para nós, né? Ele tem falado pelos profetas, graças ao Senhor, né? Um falar cheio de amor, um falar cheio de mansidão, mas um falar, irmãos, que nos faz crescer e nos faz ser edificados dia a dia, amém? Na próxima experiência, muito rica, que o Senhor está ali para ser preso, né? Judas vem beija o Senhor, e aí quando os soldados se aproximam do Senhor, Pedro saca a espada e corta a orelha do soldado, né? Ó Senhor Jesus. Você vê que Pedro, irmãos, ele era rápido, né? Impulsivo, caráter muito forte. Ó Senhor Jesus, eu me vejo em Pedro, irmãos. Senhor Jesus. E na próxima experiência, é rica porque o Senhor falando ali, né, que ele iria morrer, né, iria ser morto, crucificado. Ele disse, Senhor, não, Senhor, eu certamente, Senhor, mesmo que todos te neguem, Senhor, mesmo que todos te abandonem, Senhor, estou disposto a morrer pelo Senhor. O Senhor, irmãos, sabia do coração de Pedro. Ele até tinha essa disposição. Mas, irmãos, quem é rápido, impulsivo e não depende do Senhor, né, nas suas palavras, irmãos, ele tem até muita disposição, muita coragem, muita valentia. Mas, irmãos, quando a aprovação vem, ó Senhor, ele sai em velocidade no sentido oposto. Foi o que aconteceu com Pedro, né? Pedro negou o Senhor. O Senhor falou que, Pedro, ainda hoje, ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Irmãos, isso aconteceu? Sim, aconteceu. E ele negou o Senhor, irmão, não foi para autoridades, não. Ele negou para pessoas simples. Uma criada, né? E pessoas que estavam ali ao seu lado. Ó Senhor Jesus. E depois dessa experiência, a Bíblia ainda diz que o Senhor fitou os olhos em Pedro, irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, Pedro ali, ele sentiu ali o queimar, né, do Espírito nele, né? Aquele fogo consumindo ali. Irmãos, Pedro se arrependeu. Graças ao Senhor, né? E na ressurreição do Senhor, né? Quando o Senhor ressuscita, ali, quando aquelas mulheres estão ali, o Senhor, né, por meio do anjo, fala para aquelas mulheres, diz aos meus discípulos, né? Diz aos discípulos e a Pedro, né? Que venham. Irmãos, Pedro se sentiu incluído, né? E amado pelo Senhor novamente. Ó Senhor Jesus.
Isso é muito rico, porque o Senhor não disse, vai e diz aos meus discípulos, né? Não. Ele disse, vai, diz aos discípulos e a Pedro. E se a Pedro, irmão, está ali uma palavra cheia de amor. Aquela palavra, irmão, ressuscitou Pedro novamente. Oh, Senhor Jesus, que precioso, irmão. O Senhor, nos dias de hoje, Ele tem dito a cada dia, dize aos discípulos e a Eduardo, dize aos discípulos e a você que está me ouvindo. Então o Senhor sempre tem nos incluído. O Senhor, irmãos, de fato, é um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, e que tem trabalhado em nós da mesma forma que Ele trabalhou em Pedro, né? E Pedro, por meio dessa experiência, irmãos, que passou, ele se tornou aquele ministro da nova aliança, né? Cheio de amor, cheio de compaixão e cheio do trabalhar de Deus em sua vida, né? O Pedro dos Evangelhos é totalmente diferente, irmãos, do Pedro lá de Atos, do Pedro lá das Epístolas mesmo. Por isso, irmão, nós devemos amar esse trabalhar cheio de amor que o Senhor tem realizado em nós nos dias de hoje. Louvado seja o Senhor. Que os irmãos possam desfrutar mais e mais nesse dia, não é mesmo? E que possam compartilhar também, né? Louvado seja o Senhor, amados. Aleluia.